muito para frente, está na igreja há 30, 40 anos, mas não tem uma qualidade de vida cristã. E o que acontece? Esse discípulo desse camarada vai se tornar o quê? Um camarada desse nos próximos 10, 15 anos. Qual é o problema? O problema dele, por quê? Não vai ter a vida abundante, vai ter a religião, né? Não vai ter a paz que excede o entendimento, vai viver o sabor das circunstâncias da vida, vai ficar ansioso como qualquer pessoa que não tem fé. Por quê? Porque ele não está aprendendo o caminho da cruz. Ele está aprendendo o caminho de um religioso que passou por todas as organizações da igreja, só passou pelas organizações, conhece os versículos na cabeça, mas agora de Jesus não tem nada. É só sentar perto da esposa ou do marido, bater um papo com o filho ou com os pais, para perceber que aquele camarada, ele e Jesus, nada a ver. Né? Então, entende como é que o negócio é sério? Tudo por quê? Por causa de uma falta de compreensão do ministério pastoral. O indivíduo, ele não compreende o ministério pastoral, então até quando ele diz que Deus é o pastor dele, é nada. Porque se Deus fosse o pastor dele, a vida dele seria diferente. É que nem aquela menina que ela anda toda certinha, tudo direitinho, aí ela cola com a perdida da rua. Daqui a pouco, velho, ela tá tipo assim. Por quê? Porque ela absorveu, ela foi pastoreada por aquela pessoa, ela foi orientada por aquela pessoa, e agora, como discípula daquela pessoa, ela vai agir daquele jeito. Então daí, onde até o pessoal que é coach fala sobre o modelamento, né, de quem você quer ser, quem você quer imitar, onde você quer chegar, que orientação você tem, né? E detalhe, quando alguém orientar, de perguntar, você conseguiu alguma coisa com essa orientação que você está me dando? Porque conselho todo mundo dá, né? Eu lembro de um dia, estou na casa de um rapaz que foi da minha igreja, né? Aí a mulher dele estava cuspindo fumaça, né? Soltando marimbondo pelas ventas. Aí eu falei, e Dudu, como é que estão as coisas aí? Pastor, aqui está igual lá. Eu arregalei o... Ei, como assim? Pastor, aqui é igual lá. Que isso, Dudu? Pastor, aqui é igual lá. Eu entendi o que ele disse. Entendeu como é que é o negócio? Às vezes, você acha que você está em condição de apontar o outro. Mas o que acontece? Você é ser humano igual a todo mundo. Entendeu? Então, quando o indivíduo chegou no tal lugar, tenta perguntar a ele como é que ele fez para conseguir. E não necessariamente porque ele é carismático e fala bem. Eu não estou lá esquentando a cabeça se o cara fala bem, eu quero saber se ele tem o resultado que ele está dizendo que tem. Se ele tem o resultado que ele está dizendo que tem, pô, como é que eu tenho esse resultado também? Entende? E o que acontece? E bater um papo com ele sobre o seguinte: ah, minha mãe era fumante e está dizendo para eu não fumar. Deixa de ser burro, cara. Já que a mãe era fumante e está dizendo para não fumar, escuta, porque ela viu o que aconteceu com ela e ela não quer que aconteça contigo. Está tudo entendendo? Então, ah não, minha mãe teve filho com 16 anos e agora ela quer me cobrar para eu não ter filho agora. Meu Deus do céu, sabe o que é ficar de madrugada, cólica? Gente, tem um tal de um remédio chamado Poliquinte, meu Deus, que nem é de Deus. Jesus, um frasquinho de nada, um tantinho de nada, e aí você tem que botar ali pro moleque todo dia, até passar o período da cólica. Deus do céu! Na promoção é de 75 e 80 tapas, gente, só para vocês terem uma ideia. Então aí o que acontece? Imagina isso na cabeça de uma pessoa de 16 anos, 17, 18. Eu estou com 44, olha a minha cara, como é que está. Imagina alguém de 18, 17 anos. Aí quando a mãe orienta, a mãe sabe por que está orientando. Ah, mas a senhora também. Deixa de ser tonta, minha filha. Eu não quero que você pegue o mesmo caminho. Dá para entender? Tem que desenhar, né? Então, a gente só aprende aquilo de que a gente respeita. Então, nada melhor do que a gente respeitar todo mundo, aprender com todo mundo, não apenas com o pastor. É como, digamos, às vezes eu estou reunido com a diretoria e eu falo assim, gente, eu estava pensando nisso, qual a sugestão que vocês me dão? Aí teve uma irmã que falou assim, que isso, pastor? Você é o pastor da igreja. Eu falei, tá, então, como pastor da igreja, eu estou mandando vocês a me orientarem, o que eu faço? Entendeu? Ou seja, porque ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Eu não me basto. Porque de repente a minha assessoria está vendo coisa que eu não estou vendo. Mas aí tem o quê? Aquela ovelha autoapacentada, né? Quem sabe que isso sou eu. Se não
né? E aí a gente tem a questão, né, de que o pastor supervisiona enquanto bispo, é digno de honra enquanto ancião, presbítero, já que é responsável pelo ensino, pela exortação, pelo apoio, pela correção, com toda a paciência e doutrina. Por que eu enfatizei isso aqui? Porque não vai ser difícil o pastor entender que ele tem que ensinar, que ele tem que exortar, que ele tem que apoiar e que ele tem que corrigir. Difícil ele entender que tem que ser com toda a paciência, doutrina. Porque tem aquele irmão que é batizado no limão e ter toda a paciência com ele é difícil. Tem aquele irmão que se bobear, tu chama ele com mano a mano, mas não pode, tu é pastor. Entendeu? Então o que acontece? Nada de vem na mão, tu tem que ter paciência e andar a segunda milha. Toda a paciência e doutrina. A questão não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Pode ser até o que eu interpreto, mas é o que a Bíblia diz, né? E aí, diante desse caso aqui, a gente, por exemplo, vai reparar, né, que é preciso que tenha isso e com o dever, né, a responsabilidade de viver de modo irrepreensível. Aquele que cuida dos outros precisa viver como uma frigideira secada. É fácil? Claro que não. Está aqui alguém que assim, está atrasado, tem uma bandalha, o que é que eu faço? Dou a volta ou pego a bandalha? É uma luta. Está entendendo? Por exemplo, sinal está fechado em Anchieta. Eu ultrapasso ou eu fico parado? Entendeu? Então o que acontece? Assim, não seja demasiadamente justo nem demasiadamente santo. A gente não é perfeito, mas agora é preciso se esforçar, é preciso tentar, né? Então eu não sei se dá para perceber que assim é importante as pessoas olharem para você e perceber o seguinte: ele vacila, mas ele tenta andar direito. É diferente do tipo, ele não é confiável. Aquilo ali é um malandro travestido de pastor. A gente tem que evitar isso de todas as formas. Eu vou pedir, Vinícius, por gentileza, pega uma lista e vai colocando o nome do pessoal de presença para eu passar para o diário depois, por favor. Né? E aí, nesse caso, né, quem pastoreia, afinal, deve cuidar do rebanho de Deus. Lembra? Rebanho de Deus. Se é rebanho de Deus, não é meu rebanho. Se não é meu rebanho, eu preciso estar tomando conta como quem toma conta de algo que é de alguém. Então, suponhamos que de repente, né, o Cláudio Santos, ele seja segurança de uma noiva. Ele pode estar achando a noiva muito bonita, mas ele sabe que a noiva tem dono. Marcelo vai casar, né? E aí nisso, ele sabe que a noiva tem dono. Ele sabe que não pode se envolver com ela, não pode se apaixonar por ela. Ele precisa estar ali acompanhando, monitorando, levando a insegurança até o dia do casamento, até o momento do casamento. O problema é que às vezes o líder, ele se apaixona tanto pela igreja que ele trata o povo como se fosse o povo dele. E isso não é só pastor, né, gente? Isso é qualquer um. Às vezes a pessoa se agarra naquele cargo da igreja e ela fica naquele cargo, e o importante é ela estar no cargo. Se ela está atendendo a contento, tanto faz quanto fez, ela está no cargo, né? E se alguém tentar tirar ela dali, ela vai cantar sabor de mel. E aí, diante de uma situação dessa, né, o que acontece? É importante a gente ter em mente o seguinte: nada é nosso, tudo é dele. Cheguei na minha igreja outro dia, mas posso ir embora outro dia. A minha vontade é ir quando eu estiver bem velhinho. Eu não tenho pretensão de ficar 2 anos na igreja, 2 anos na outra, 2 anos na outra. Eu quero ficar lá na igreja, né? E ficar ali, ver aquele povo crescer, é um negócio que eu quero. Não é a cultura do tempo de agora, né? Agora geralmente o máximo é 5 anos. Mas agora, claro, não vai ser o seu caso. Não vai ser o seu caso, né? E aí, em relação a isso, vem do Júlio César. Júlio César vai ser pregador de multidões, Filipe também. E aí, nesse caso, em relação a isso, né, por exemplo, eu preciso lembrar que eu não posso ficar agarrado ao ministério, senão o ministério fica ídolo, e onde tem ídolo tem demônio. É assim, onde estiver ídolo tem demônio. Meu filho não pode ser um ídolo, minha esposa não pode ser um ídolo, meu casamento não pode ser um ídolo, minha reputação não pode ser um ídolo,
meu ministério não pode ser um ídolo, meu dinheiro não pode ser um ídolo. E a gente sempre acha que ídolo é só o que está na igreja católica. Está dando para entender? E aí, às vezes a gente está sendo muito mais idólatra e dizendo que o outro é idólatra porque tem uma imagem. Às vezes o outro não idolatra aquilo ali como a gente idolatra uma coisa que a gente tá dizendo que a gente só está zelando, como alguns dizem, né? Então, quem pastoreia afinal deve cuidar do rebanho de Deus, de livre vontade, ou seja, eu não tenho que fazer porque eu ganho. Deus não precisa do salário da sua igreja para sustentar. Você nasceu sem o salário da sua igreja, Deus sustentou você. Você cresceu sem o salário da sua igreja, Deus sustentou você. Você foi adolescente sem o salário da sua igreja, Deus sustentou você. Você se casou sem o salário da sua igreja, Deus sustentou você. Se Deus sustentou você a vida toda, por que não vai sustentar agora? Até porque se as pessoas perceberem que você está preso por causa do dinheiro, elas vão negociar o seu pastoreio. Elas sabem que você precisa pagar a escola particular. Elas sabem que você precisa, não, que você quer trocar de carro, né? Precisar é outra coisa, né? Elas sabem como é que está a sua vida. Elas sabem que sua esposa quer um vestido novo. Elas sabem disso. Mas elas precisam lembrar que você já foi comprado e comprado pelo sangue de Jesus, e não vai ser comprado por mais ninguém. E aí, eu não sei se dá para perceber que assim, eu preciso pastorear de livre vontade, com dinheiro ou sem dinheiro. O meu motivo de pastorear é o cumprimento da missão. Dinheiro a gente faz de outra forma. Vai vender Jequiti. Dá o teu jeito, dá os seus pulos. Mas todo mundo não faz dinheiro do seu jeito. Entende? Porque senão a gente faz da fé negócio. E aí a ovelha já não é mais o crente, a ovelha é o cliente. E quando o cara acha que ele é o cliente, aí tu já tem que ficar ali, ó. E depois que você fica ali, para sair vai ser difícil. E aí tu tem que dizer o seguinte: olha, eu sou pastor. Sou pastor. Quer pastor? Estou aqui. Não quer? Foi bom enquanto durou e valeu. O que passou já passou. E aí nesse caso, né, também, além da livre vontade, com o desejo de servir e como exemplo do rebanho. Desejo de servir, aquela coisa do tipo: olha, eu sou feliz no que eu faço. Tem problema, tem abacaxi para descascar, tem enterro, tem divórcio, tem isso, tem aquilo outro, né? Tem desaforo, tem gente mal criada, mas eu amo o que eu faço, eu nasci para isso. Gente, é tão legal quando, por exemplo, você está fazendo um negócio que você sabe o seguinte: olha, está difícil, está brabo, mas não me tira daqui, porque essa é a minha vida. Então, quando isso acontece, é uma outra situação. Agora, quando fica assim: não, não posso sair, porque se eu sair, onde eu vou ganhar o que eu ganho aqui? Acabou. E acabou porque é o seguinte: você vai estar olhando para a pessoa como assim, Gracilene está contando os problemas dela, e eu estou assim: será que a Gisele vai tocar em seca no feijão? Porque eu não estou nem aí para o problema dela. Eu estou aqui só cumprindo o tempo para pegar o meu salário no final do mês. E aí eu já não estou fazendo mais para Deus, estou fazendo para mim. Aí nessa hora, o cara que não é pastor, ele fala assim: mas é isso mesmo. Tá bom. Tem aquele camarada que só canta no domingo à noite. Ele canta para Deus ou canta para si? Ele quer casa cheia ou ele quer louvar Deus? E se a casa estiver vazia, ele ainda dá cajadada nos pouquinhos que for. Tem uns caras que são assim. Por exemplo, ele quer casa cheia, ele vai na hora da casa cheia, a casa não está cheia. E aí ele vai fazer o quê? Estou revoltado, vou descer a piada. Em quem? Os que vieram, não os que faltaram. Estou com maldade. E aí nesse caso, né, por exemplo, ele também precisa servir como exemplo do rebanho. Não exemplo. Está tocando coisa aí. Aí nisso, o indivíduo, ele não está, como eu posso dizer, fazendo um negócio, né, com perfeição, porque ele não é perfeito, mas como exemplo do rebanho, porque é o seguinte: quando errar, pede desculpas. Quando de repente tiver um embate, ele sabe ceder na negociação, e ele fazendo isso, ele está mostrando para a equipe o seguinte: olha, está vendo? Se eu sou o pastor da igreja, eu não dou patada para falar, por que você vai dar patada no seu irmão? Se eu sou o pastor da igreja, eu estou conversando e consultando vocês, por que você vai fazer um negócio na orelhada sem conversar comigo?
Então a importância de assim, porque quando se fala de exemplo do rebanho, o pessoal só pensa em sexo e cachaça. Pastor que não olha para rabo de saia, pastor que não bebe a branquinho. Vinho está na Bíblia, né, gente? Então, e eu estava falando outro dia no seminário, se eu tivesse a máquina do tempo, quando a Maria fosse chegar perto de Jesus para dizer que tinha acabado o vinho, eu falava: Maria, vai por mim. Eu sou pastor lá no Brasil, no século XX. Vai ter gente que vai usar esse texto, um monte de coisa. Maria, se mete no sinal, Maria. Se mete. E aí, nesse caso, né, por exemplo, as pessoas têm aquela ideia, né, de que o pastor ser exemplo do rebanho é o pastor ser perfeito. Faça-me um favor, né? O pastor, ele foi formado no seio da igreja. Então, se tinha os Paranauê na Unijovem, ele aprendeu os Paranauê da Unijovem, né? Se tinha a malevolência das reuniões denominacionais, ele aprendeu esse negócio. Ou de repente ele chegou puro e santo na igreja, mas aí ele percebeu que, assim, dependendo de com quem ele fecha, né, ele ganha umas férias fora do estado, fora do país. Então, ou seja, o próprio sistema já vai deixando, né, a boca torta para o cachimbo. E assim, o que acontece diante de situações assim é que ele é modelo ou exemplo para o rebanho, não por ser perfeito, mas por lutar para perseguir a perfeição. Se arrepende, confessa, pede desculpas, né, e assim por diante. É importante ter essa ideia, até porque senão o pastor vai pegar o caminho da dissimulação, né? Já viu, por exemplo, na frente da igreja: oh meu benzinho, não sei o que, não sei lá. E a mulher só de braço cruzado olhando para a cara dele, como assim: desgraçado, fazendo pose na frente da igreja. Está dando para entender? É assim? Não, somos seres humanos. O que a gente tem que fazer é se empenhar para ser o melhor possível. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar fingindo que não é humano. Estou chateado, estou triste. Aquele negócio, alguém foi e não tratou você legal, você entendeu que não merecia aquele tratamento. Você vai ficar rindo igual um retardado? Você está chateado, pô. Irmão, desculpa, mas eu estou muito chateado com você. Pastor, me perdoa. Tá bom, irmão, eu perdoo, eu estou pedindo a Deus para tratar no meu coração, então não legal. E pronto. Eu tenho que dizer assim: não, irmão, não guardo nada no meu coração, mas mente, né, não? Tá dando para entender? Então, o ser exemplo não é necessariamente você ser perfeito. Significa que você é um camarada que é assim: olha para mim, eu estou perseguindo, eu estou tentando, eu caio, levanto, eu escorrego, me apoio, eu preciso, eu peço ajuda, né? Tem um pecador e tem um verdadeiro, né? Então, é aquele negócio: uma coisa é você ter falhas, outra coisa é ser safado, é outra situação. E aí nisso, ser pastor, né, quem pastoreia, o que ele faz, né? Pastorear é governar, pastorear é dirigir, pastorear é liderar. Aí entende, quem não sabe o que um pastor deve fazer, acha que isso daí é o pastor que quer dominar a igreja. Mas, por exemplo, não sei se vocês já viram, geralmente, quando tem posse de pastor, que o pessoal pega aquela citação: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vai pastorear vocês com inteligência e conhecimento. O contexto está dentro de reis, é de governantes. Entende? Então, o que acontece? Todo mundo que está aqui já assinou presença. Tem alguém aqui que não assinou presença? Volta lá, Jaciara e Daniel. Não, Rosendo geralmente chega depois de 2 a 3 semanas. E aí, nesse caso, é desesperado, porque está sem nome. Aí, em relação a isso, eu estou conhecendo todos vocês, estou conhecendo todo mundo já. E aí, nesse caso, né, Somália vai me contar uma história, né? Está com algum problema. Foi, então, eu sabia. Aí, nesse caso, né, em relação a isso daí, a gente percebe, né, que diante dessa situação, o pastor é governar, mas o povo às vezes não deixa o pastor governar. Aí quem governa? Quem não tem o preparo que o pastor tem, quem não tem o chamado que o pastor tem, quem não tem a unção que o pastor recebeu. Então aí nessa brincadeira, a tendência é o quê? Não chegar a lugar nenhum. Imagina uma casa governada pelos filhos em vez
ser governado pelos pais? Complica, gente. Complica. Né? E aí, dirigir, liderar, prover a direção. Se tem um negócio que é complicado numa igreja, quando tem muito cacique para pouco índio. Que nem, por exemplo, quem estava perto de mim, eu perguntei para a Lívia, a gente vai encerrar 10 horas ou 15 para as 10. Aí ela falou 15 para as 10. Ainda está cedo. Assim. Aí acontece, 15 para as 10. Por quê? Porque naquela última reunião do conselho de classe, não sei se vocês lembram disso, o horário é 10 horas. O que eu fiz? Com cara feia, sem cara feia. Gente, é 10 horas, 10 horas, 10 horas. Pronto. Eu não tenho dificuldade de obedecer a ordem. Agora, quando tem comando confuso, aí complica. Não sei vocês, mas imagina, você está no passeio da igreja, a responsável é a Jaciara, mas aí o Joel fala assim, não, vamos por aqui. Não, aí eles ficam batendo boca e tal, não sei o quê. Em vez de ele ajudar a Jaciara, em vez de ele orientar a Jaciara, em vez de ele dar um bizu a Jaciara, ele faz o quê? Ele divide o grupo, ele boicota o trabalho da Jaciara e ele tenta minar a liderança da Jaciara, trazendo a gente para ele. A tendência é o quê? Todo mundo perde, irmão. Todo mundo perde. A Jaciara não consegue o objetivo dela, ele também não consegue, por quê? Primeiro, quem está percebendo a artimanha dele, já vai ficar com o pé atrás com ele para tudo, não só nesse momento. Quando chegar no mês que vem, que já acabou o passeio, um tempão, o pessoal sabe que ele é sonso, que ele é falso, que ele é dissimulado. Está entendendo? Que ele, por exemplo, é aquele vice, né, que está só querendo dar um bote. Ó, pensou em bobeira, ó. Aí nesse caso, tudo deles é política. Em relação a isso, né, é importante a gente ter isso em mente, né? Por quê? Porque isso dificulta o avanço do trabalho. É como, digamos, imagina, né, por exemplo, deixa eu ver, Tânia, Marcelo, Leonardo e Ana Paula. Chega aqui, por favor. Vocês quatro. Isso. Aí faz um formato de cruz, cada um numa ponta. Isso. Agora o que acontece? Leonardo de frente para Ana Paula, Marcelo de frente para Tânia. Agora, cada um dá a mão direita para o que está à sua frente. Isso. Agora, cada um pega a mão esquerda e bota sobre a mão dos colegas. Isso. Agora, por exemplo, não precisa fazer com muita força. Ninguém solta, cada um puxa para o seu lado. Tá bom. Agora, digamos, continua com a mão dada. Isso. Agora vem todo mundo para cá, para o lado do Marcelo. Agora vai todo mundo para o lado da Tânia. O que foi mais difícil? Quando cada um puxou para um lado ou quando fizeram junto? É tão óbvio, né? Mas parece que a gente não enxerga isso na igreja. Valeu, gente. Palma para eles. Ele já ganhou ponto sim. Aí, nesse caso, é mole. Então, eu não sei se vocês observaram, numa bobeira, num exemplo simples desse aqui, a gente viu o que acontece no nosso dia a dia na igreja.